Olá, amigos do YouTube. Hoje estamos aqui para mais uma aula, para mais um aprendizado, onde todos nós aprendemos junto. Porque cada vez que nós estudamos um pouquinho mais, descobrimos que não sabemos de nada. Não é porque eu estou aqui gravando uma aula que eu sei mais que qualquer um de vocês. Estamos aprendendo juntos. E hoje o assunto é sobre a meritocracia. O que significa isso? E a espiritualidade. Merecimento, gente, mérito espiritual e material. Como que funciona no campo espiritual e como que funciona essa meritocracia no plano material. Então vamos a ela. Meritocracia é um sistema de avaliação e recompensa baseado no mérito individual, através do esforço, do talento e da competência, que visa promover a mobilidade social e aumentar a eficácia organizacional, premiando os melhores desempenhos. O que valoriza, foca na capacitação, na inteligência, na dedicação do indivíduo, tornando-o dono do sucesso. Esforço e interesse. Acredita-se que o sucesso, a riqueza, os cargos, os conhecimentos é fruto direto do esforço individual. Já há desigualdades de oportunidade, ignora que as pessoas não competem em igualdade de condições, reforçando desvantagens sociais. A meritocracia busca uma sociedade justa, baseada na aptidão, mas a sua eficácia é frequentemente questionada quanto à igualdade de oportunidade não ser real. Plano material e plano espiritual. Como é que é essa visão? Então aqui nós sabemos que existe sim as desigualdades, mas vamos seguir pelas orientações da visão espírita para ver o que ela nos passa. Então na visão espírita, a meritocracia é interpretada através da lei de causa e efeito, da reencarnação, onde cada espírito colhe o que planta ao longo de suas múltiplas existências. Não se trata de sucesso material, mas de um esforço evolutivo pessoal e moral. Não se trata disso, baseando na lei do retorno, responsabilizando o indivíduo pelo seu progresso. Fica a dica. Responsabilidade individual, Como é que tudo isso funciona? A evolução espiritual depende do esforço próprio de cada um de nós, porque nós temos o livre-arbítrio na reforma íntima e na prática do bem. Lei de ação e reação. As condições atuais, boas ou difíceis, são consequência de atos passados. Plantio, resultado em merecimento real, não apenas recompensas sociais. A gente olha muito a questão material e esquece do espiritual. Mérito moral versus material. O espiritismo, ele valoriza o mérito moral, o amor, a caridade, a superação dos defeitos, em detrimento da acumulação de bens materiais. Justiça divina, a dor, a facilidade não são castigos nem favorecimento, mas oportunidades pedagógicas de aprendizado proporcionadas pela justiça divina, que leva em conta a bagagem de cada um. Deu para entender? O verdadeiro mérito na visão espírita é a conquista dos tesouros espirituais, através da melhoria interna, e não uma justificativa para desigualdades sociais presentes, Nós somos reclamões, Então vamos um pouquinho mais.
Muitos estudiosos na área da filosofia, da sociologia, questionam a possibilidade real da meritocracia, argumentando que muito se vale do conceito do mérito para responsabilizar os que não fazem sucesso. Alegam que a meritocracia é um ótimo instrumento para justificar moralmente o domínio de um indivíduo sobre o outro, de uma etnia sobre a outra, de um país sobre o outro, porque nós somos seres que vivemos fazendo comparação. Se aquele é melhor, se aquele é mais inteligente, se aquele é mais bonito. Material, nós nos preocupamos com o mundo material. Os ricos, escolarizados, poderosos, que valem desse conceito para justificarem o sucesso pessoal e o domínio sobre outras pessoas. Gente, nós estamos aqui à prova. O seu sucesso social, a sua condição social é um teste para você. Tudo vem muito fácil, tudo muito fácil. Será que você vai saber lidar com isso e não se perder na jornada desta vida? Porque nós não somos matéria, nós somos espírito. E a nossa finalidade aqui é trabalhar e reciclar o nosso espírito. Não aceitam o argumento que todos os que estão bem na vida fizeram por merecer. Os que não estão devem deixar-se a pena deles mesmos por sua indolência e falta de esforço. Então, às vezes a gente analisa o outro, né, e desmerece o próximo. Sobre a ótica materialista, pode não fazer sentido o princípio do merecimento. Todavia, valendo-nos dos postulados fundamentais da doutrina espírita, a abordagem passa a ser outra. Então vamos a ela. Compreendendo-se que a atual existência física consiste apenas em um único episódio da nossa longa história evolutiva e que experimentamos condições múltiplas de vida em ambientes diferentes, convivendo com pessoas diferentes, fazendo as nossas escolhas, tudo se modifica. A meritocracia faz sentido a partir de uma abordagem baseada na reencarnação e torna justa as leis de Deus. Então, hoje eu venho numa condição social e eu vou avaliar, né, o outro, porque ele teve mais facilidade, mais condições. Eu não sei qual foi a outra existência que eu vivi, se eu não tive em condições muito melhor e joguei tudo isso fora. Hoje eu venho com um pouco mais de dificuldade para tentar valorizar aquilo que eu não dei valor lá atrás. Então, tudo é aprendizado, mas os nossos olhos são tão fixos ao mundo ilusório e material que culpamos e justificamos tudo para que sejamos injustificados. Criados por Deus, como seres simples e ignorantes, todos somos levados a viver diferentes existências de vida, onde encontramos os elementos necessários ao desenvolvimento de nossas potencialidades. As nossas reencarnações são construídas segundo duas variantes: a necessidade evolutiva e o resultado das ações anteriores, escreveu Kardec em comentário no item 964 do Livro dos Espíritos. Todas as ações são submetidas às leis divinas, por mais insignificante que nos pareça, e não passa a ser uma violação dessas leis. Só sofremos as consequências dessa violação. Não nos devemos queixar senão de nós mesmos. Olha, pare de culpar os outros. Ainda Kardec, não depende dos espíritos apressarem o seu processo rumo à perfeição? Foi uma pergunta que foi feita. E o espírito de verdade respondeu: certamente, eles alcançarão mais ou menos rápido
conforme seu desejo, submissão à vontade de Deus. Item 117. Foi aquilo que eu falei. Nós estamos aqui, uns andam a passos lentos, outros caminham, outros correm, outros estão quase voando para conseguir evoluir. Então nós temos aqui várias faixas evolutivas, vamos entender. O homem sempre deveria vencer suas má tendências mediante os seus próprios esforços? É uma outra questão. A 909, o Espírito de Verdade disse, sim, às vezes com pouco esforço, e o que lhe falta é a vontade. Como são poucos os que esforçam-se entre vós. Então, depende da vontade, da nossa força de vontade, mas nós somos preguiçosos, vamos dizer bem assim. Se a gente parar para analisar, somos muitos preguiçosos. Estamos presos a um mundo ilusório e as nossas vistas encobertas para enxergar a realidade que está aí à nossa frente. Somos seres espirituais, espíritos imortais, espíritos eternos, que estamos numa roupagem aqui na Terra para aprender um pouquinho mais, para podermos evoluir pela misericórdia divina. A ideia de que o mundo espiritual é tudo meritocracia, é uma perspectiva comum. Lá é assim, frequentemente associada à lei de causa e efeito. A lei do retorno de acordo com a semeadura, onde cada espírito colhe o que planta, baseando-se no seu esforço, evolução e merecimento pessoal. No entanto, essa visão não é absoluta e possui nuances diferentes, dependendo da crença. Nós vemos dessa forma. Dependendo da crença de cada um, eles têm uma outra visão em relação a isso. Vamos continuar. Uma pessoa que se sente desfavorecida não consegue compensar disparidades apenas com talento. O discurso meritocrático pode perpetuar a desigualdade e fazer parecer que o sucesso depende unicamente da vontade, negligenciando as oportunidades desiguais, sociais, raciais e econômicas. Então, a gente sabe até que existe essa diferença, existe. Mas por que será, né? Então a gente culpa a desigualdade. E essa desigualdade foi criada por nós, por merecimento, ou por ter errado lá atrás, perdido certas oportunidades. Hoje encontramos mais dificuldade, onde temos que superar a nós mesmos para poder dizer, não, eu sou igual a todo mundo, não tem essa não, eu vou batalhar, eu vou conseguir, eu vou conquistar, porque eu sou filho de Deus, eu também mereço. Então, vamos parar, né, com essa sensação de vítima e vamos parar de questionar, né, e botar a culpa sempre no outro quando algo não dá certo. Existe o julgamento, a gente sabe que existe, né? Sobre a vestimenta, sobre a aparência, sobre a idade, sobre a apresentação, né? Para justificar as nossas decepções quando não alcançamos o nosso propósito, né? Então é mais fácil eu julgar, olha, eu não consegui isso por causa da minha idade, eu não consegui isso porque eu não consigo me vestir bem, porque eu não tenho condição financeira, não tenho uma boa aparência, o outro é mais bonito que eu, entendeu? Essas são a nossa, como diz, vamos dizer assim, nós enganamos a nós mesmos, vamos dizer assim. A gente gosta de culpar o outro quando nós fracassamos. E se colocar no papel de vítima é muito ruim para o espírito. Vitimismo, gente, não é saudável, de jeito nenhum e de espécie alguma. Então, temos que nos esforçar. Vivemos em um mundo movido à meritocracia. Desde a escola, aprendemos que notas boas garantem aprovação.
No esporte, o treino duro garante a medalha. No trabalho, a performance garante a promoção. E a reforma íntima garante a evolução do espírito. Essa é bem a verdade. A lógica é simples e justa e oferece-se, esforce-se e conquiste no âmbito material e espiritual. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje para que possamos fazer uma reflexão. A gente fala assim, as injustiças existem. A nossa visão nos permite ver aquilo que nós queremos ver. Aí, colocamos os obstáculos e as dificuldades para poder dizer, eu não consegui, eu não conquistei, não foi por minha culpa, pelo meu esforço, eu me esforcei, é que lá existe um critério, né, de aparência, de idade, sei lá mais do que, e a gente vai desenrolando todo aquele rosário, vamos dizer assim, né, para justificar as nossas dificuldades perante as nossas conquistas, tanto materiais como espirituais. Mas nós devemos lembrar que nós não somos só matéria. E como nós falamos aqui, as informações, as situações que nós passamos são baseadas nas existências passadas. Eu não sei. E a beleza e o dinheiro, você acha que isso é tão bom ou é um dos testes mais difíceis para um espírito? Porque a beleza você pode se corromper e se perder. Porque a pessoa, quando se acha bonita demais, o ego vai falar mais alto. A menos que ele seja um espírito muito evoluído para não cair numa armadilha dessa. Mas muitos espíritos, mesmo mais evoluídos que aqui vieram, caíram. Como caíram, Mercedes? Se perderam. Mas ele desceu na escala evolutiva? Não, ele estacionou. De vez de ele dar um salto, ele veio aqui e teve uma existência que não acrescentou muito para ele, né? Então vamos entender que tudo tem o seu porquê e que nós jogamos fora certas oportunidades no passado e hoje ela veio para a gente com muito mais dificuldade, onde eu tenho que me esforçar muito mais para poder conquistar aquilo que eu quero. E as provas não são só materiais. Se nós pararmos para pensar, você fala assim, é muito fácil a pessoa fazer caridade, ter um pensamento bom quando ela não tem dificuldade e não tem problemas. A gente julga a pessoa pela aparência, pela condição social, achando que ela, por estar numa condição financeira, né, melhor que a nossa, ela tenha mais facilidade e não tenha problemas, engano nosso. Porque a gente vê muita gente bem sucedida, de repente ficou sabendo, olha, entrou em depressão, se suicidou. Mas ela não tinha motivo nenhum para isso, ela estava bem, ela tinha tudo. Será que ela tinha tudo? Ou ela não soube lidar com tudo aquilo que ela teve? É a prova do espírito, gente. Então vamos entender. E o dinheiro, ele vem como teste. Você pode cair, como pode evoluir. Essas provas é para o mundo material e espiritual. Nós temos que saber discernir uma coisa da outra. Então não podemos passar a vida nos escondendo atrás dos outros, nos fazendo de vítima, né? Porque merecimento é merecimento. Se você se esforça, você consegue. Independente da condição que você veio. Se você veio numa condição mais humilde, se você teve dificuldade, a pessoa fala assim, porque eu não tive pai, porque eu não tive mãe, não tive ninguém que me orientasse, por isso que eu não consegui. Não, o esforço é seu, não é nem dos seus pais, da sua mãe, nem de ninguém. Você é um ser independente. Por que a gente acha que o outro é responsável pelo nosso fracasso ou pelo nosso sucesso? Pela nossa evolução ou pelo nosso atraso? Não, nós temos o livre-arbítrio e temos que saber trabalhar isso. Quanto antes a gente aprender a trabalhar isso em nós, melhor é para nós, né?
E fica aqui a nossa aula dessa semana. E vou dar um spoiler que eu vou falar semana que vem sobre simpatia, magia, como que tudo isso funciona na visão espírita, né? Isso funciona? Isso não funciona? Como é que tudo isso acontece? Aqui e lá. Vamos entender? Semana que vem estarei de volta com esse assunto. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem todos com Deus e que Deus abençoe a vida e a família de todos vocês.